Você sabia que aquilo que nós pensamos a nosso próprio respeito influencia nas decisões que nós vamos tomar sobre o nosso próprio bem-estar? Eu vou te contar um exemplo. Você já conheceu aquela pessoa que ama tanto o outro, ama tanto as pessoas que estão ao redor, que não se importa consigo mesma? E aqui eu não estou falando daquela pessoa solícita, bondosa, que se sacrifica pelos outros. Eu estou falando daquela pessoa que, mesmo sendo traída no relacionamento, perdoa todas as vezes o namorado. Por quê? Porque tem medo de perder ele, porque na concepção dela, ela não vale tanto e, portanto, perder aquela pessoa que a atrai rotineiramente é pior do que ficar sozinha. Você já conheceu pessoas assim? Que têm dificuldade de se valorizar e, de alguma forma, essa pessoa cuida de si mesma dessa forma pelo que pensa de si mesma. Tá complicado? Eu vou te dar um exemplo. Se eu me olho no espelho e eu não gosto daquilo que eu estou vendo, eu não me amo, eu não gosto da minha própria aparência, eu não vou investir nela. Porque se eu não acho que a minha aparência ela vale a pena o investimento, eu não vou cortar as unhas rotineiramente, eu não vou cuidar da minha higienização rotineiramente, eu não vou comprar uma roupa nova para mim, porque não vai resolver o problema que eu estou vendo no espelho todo dia. Ou seja, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos influencia diretamente sobre o modo que eu e você vamos cuidar de nós mesmos. Quer uma prova disso? Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Eu lembro que quando eu fui comprar o meu carro, eu já tinha um modelo preparado na minha cabeça. Estava bem aqui. Eu quero esse modelo, eu quero dessa forma e desse jeito. Parece que todo carro que eu via na rua era só aquele modelo que eu queria comprar. Mesmo que outros modelos estivessem em maior número, e provavelmente, com certeza estavam, mas mesmo assim, pelo meu pensamento, influenciar os meus sentimentos, automaticamente a minha percepção era que os únicos carros que existiam nas ruas era aquele modelo que eu estava procurando comprar. A percepção, meu amigo, é aquilo que nós percebemos, como o próprio nome diz, ao nosso redor. E isso influencia a gente. Então, por que eu te contei essa história? Porque aquilo que nós condicionamos o nosso pensamento é aquilo que a gente vai enxergar no dia a dia. Se eu estou acostumado a enxergar só tragédia, é só aquilo que eu vou viver no meu dia a dia. E não é porque aquilo está acontecendo em maior quantidade. É mais ou menos alguém que acorda de manhã cedo e diz assim: nossa, que chato, eu tropecei aqui, eu machuquei o meu dedo, eu queimei, sei lá, o café de manhã cedo, queimei no sentido de ter deixado muito tempo ali no fogo e acabou queimando a panela. Ou seja, por aquele problema que aconteceu logo nas primeiras horas do dia, automaticamente aquela pessoa só vai enxergar tragédia no dia todo. Essa pessoa pode, sei lá, receber um pagamento extraordinário naquele dia, mas só o que ela vai enxergar é a dívida que ela tem que pagar e não o abono salarial que ela recebeu naquele dia. Por quê? Porque às vezes nós condicionamos o nosso pensamento a enxergar somente aquilo e acabamos não percebendo as outras coisas boas que estão acontecendo. Não é à toa que Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: assim como ele pensa, ou assim como pensamos, assim é. O que pensamos condiciona os nossos sentimentos, que influencia a nossa percepção. Por exemplo, eu estou falando com alguém agora que a única coisa que percebe sobre si mesmo, sobre si mesma, é tragédia. Talvez você, quando se olha no espelho, não consegue enxergar nada de positivo. Talvez porque você, estando casada hoje, a única coisa que você ouve do seu marido, ou quem sabe até da sua esposa, é que você não faz nada direito. Talvez até o seu pai falava isso de você, não é? Quando você era criança: menina, você não faz nada direito, você não aprende, você não consegue entender. Será possível? O que é que eu tenho que fazer para você entender e aprender como é que se faz? E a gente cresceu com essa frase. O resultado é que a gente desenvolve os nossos sentimentos apenas achando que nós não temos capacidade de aprender, de crescer, de desenvolver. E como condição, a gente proporciona o pior para nós mesmos. Porque na nossa percepção é isso que a gente merece, porque a gente não teve capacidade para aprender, porque é isso que o papai e a mamãe falavam desde quando éramos crianças, é isso que o marido fala para a esposa, é isso que a esposa fala para o marido. E se você hoje está exatamente assim, olhando no espelho e não se enxergando alguém, mas apenas vendo um nada, eu tenho uma mensagem importante para você. Um texto bíblico que está em Lucas capítulo 5 conta a história de uma pescaria fracassada.
Pedro tentou a noite toda, estava endividado, com problemas. Tentou a noite toda e não conseguiu nada. A história diz que ali, na praia, quando ele estava voltando, estava alguém pregando o evangelho. Era Jesus, que inclusive chegou a utilizar o barco daquele pescador aparentemente fracassado. Jesus pregou um belíssimo sermão, abraçou as pessoas, entregou uma palavra amiga, e às vezes é tudo que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa não é um dinheiro na conta, às vezes o que a gente precisa não é exatamente de um item novo, mas o que a gente está precisando é de uma palavra amiga. É daquela palavra de motivação, dizendo assim, olha, você consegue, você tem potencial, você vai alcançar, você vai chegar lá. E Jesus conseguia fazer isso com as pessoas, motivar aquelas pessoas, porque mesmo em meio àquela vida tão sofrida, existia uma esperança muito maior que o sofrimento que aquelas pessoas viviam. Pedro estava naquela condição. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu tenho algo importante para você. Pega a tua rede e lança no mar. Pedro disse assim, Senhor, eu tentei a noite toda. Ou seja, eu fracassei, eu não consegui. A noite é o melhor horário, não dá certo, não tem jeito. Jesus então pede novamente, coloca a rede, lança no mar. Pedro diz assim, olha, sob a tua palavra eu lançarei as redes ao mar. Eu estou aqui tentando ilustrar essa história de uma forma que a gente venha entender melhor. Pedro lança as redes. A história diz que aquela rede se encheu de peixe a tal ponto de quase o barco afundar. Do pescador fracassado para o pescador que proporcionou uma das maiores pescarias da história daquele momento. O que eu quero falar para você a respeito disso? Eu quero dizer que às vezes só o que está faltando é você entender que o teu potencial é maior do que aquilo que você consegue enxergar. Às vezes alguém chegou com você hoje e disse assim, olha, você vai conseguir, só que você não consegue ver isso, mas a pessoa que está do teu lado consegue. Pedro não conseguia enxergar nele um pescador vitorioso naquele momento, depois de uma noite toda fracassada. Assim como nós, muitas vezes, depois de lutarmos tanto por um sonho, tentarmos com tanta força alcançar um objetivo e a gente não alcança, a gente não conseguiu, a gente não se enxerga como alguém que tem capacidade para conquistar aquilo, porque a gente já tentou muitas vezes e não deu certo. Mas às vezes chega alguém do nosso lado e diz assim, você vai conseguir, vai dar certo, todo do teu lado. Você acha que o que foi que aconteceu ali? Foi exatamente isso. Jesus fez ali, claro, um milagre, claro que ele fez, mas foi para mostrar para Pedro que nada é impossível quando o nosso papai está ao nosso lado. E hoje somente o que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, é que o papai do céu está com você. Ele vai te ajudar naquilo que você não consegue. Ele vai te capacitar naquilo que hoje você não entende. E ele vai te confortar nos momentos em que você se sentir solitário. Apenas eu quero dizer, não confie somente na sua percepção, porque você é muito mais do que aquilo que os seus próprios sentimentos estão dizendo que você é. Se você gostou dessa mensagem, eu peço para você compartilhar. E vou te pedir mais um favor. Se você quiser apoiar esse projeto, apoiar esse canal, vai na descrição aqui desse vídeo que você vai encontrar uma forma de nos ajudar. Um abraço, obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.